Vamos lá, meus amores, falar sobre o diabetes gestacional. É um tema que eu adoro e é bem tranquilinho de entender, não é nada muito complexo, não, como foi a DEG lá, que lá era difícil, assim, tinha várias vertentes, vários pensamentos. Aqui não, aqui é uma coisa mais tá bom. Vamos entender então. Quais são os fatores de risco? 1 em cada 6 nascidos vivos são de mãe com algum tipo de hiperglicemia durante a gestação. Desses, 84% são devidos a diabetes mellitus gestacional. A gente vai ver, né, que nem toda glicemia que aumenta na gestação é diabetes mellitus gestacional. Só uma questão de critério diagnóstico. Mas assim, não é uma coisa rara, tá? Hipertensão gestacional e diabetes gestacional não é raro de acontecer. Dos dois, qual é mais grave? Depende. Os dois trazem problemas sérios. Mas ao meu ver, DEG é pior que diabetes gestacional. Mas vamos lá, vamos entender. Quais são os perigos? Idade materna maior que 25 anos, sobrepeso materno ou ganho excessivo de peso, e obviamente esse é o principal problema. Por quê? Não sei se vocês conseguem entender o processo de fisiopatologia da diabetes de modo geral, ou do diabetes, eu nunca sei qual é o certo. Mas enfim, o que acontece na pessoa com diabetes? Geralmente, quando é diabetes do tipo 2, quando é diabetes do tipo 1, ela acontece porque o pâncreas não consegue produzir insulina. É uma coisa que a pessoa não tem controle. Mas no tipo 2, que é a grande maioria dos casos, acontece porque essa pessoa é mais gordinha, se alimenta muito mal, de modo que no sangue dela circula muita gordura, tanto da alimentação quanto da falta de atividade física. E acontece que essa gordura, ela obstrui os receptores de insulina das células, causando uma resistência insulínica. O corpo da pessoa o pâncreas da pessoa tenta produzir insulina, mas a insulina não faz efeito, porque os receptores de insulina estão obstruídos pela gordura, pelo colesterol. Como consequência, se a insulina não funciona, a glicose não sai do sangue. Na grande maioria dos órgãos, a glicose precisa de insulina para entrar nos órgãos. Tem órgãos que não precisam, tipo o cérebro não precisa de insulina. Mas a grande maioria dos órgãos precisa dos receptores de insulina. E o mais comum deles é o GLUT4. Então, a maioria dos órgãos precisa da insulina para receber glicose. E a insulina precisa do receptor dela. Então, funciona assim. A glicose entra no sangue. O fato da glicose estar no sangue ativa o pâncreas a liberar insulina. Ele libera. A insulina vai até o órgão, se liga ao receptor de insulina, geralmente o GLUT4. O transportador de glicose, né? Aí ela se liga no receptor, o receptor abre o canal, o GLUT4, e aí a glicose passa, entra na célula e sai do sangue, reduzindo a glicemia capilar. Isso é o que acontece. Na pessoa que está com diabetes tipo 2, esse receptor de insulina está entupido pelo excesso de gordura. Então a insulina não faz efeito. Se a insulina não consegue guardar as glicoses nas células, a glicose fica acumulada no sangue, gera a hiperglicemia, que gera diabetes. Então, sobrepeso e ganho de peso está intimamente atrelado à resistência insulínica, porque você fica resistente à insulina, a insulina não faz efeito em você, porque os receptores estão obstruídos. Então, um dos grandes fatores para a gente indicar a prática de exercícios físicos durante a gestação é essa, porque assim, a gestação é um estado de ganho de peso, né? O ganho de peso permitido, a gente já falou na aula de pré-natal lá, é de acordo com o IMC. Só que a ideia é que você ganhe esse peso não de gordura, mas sim de criança, líquido amniótico, placenta, aumento do volume sanguíneo. Não é para ganhar gordura de gordura, não é para ganhar peso por conta da gordura, não é para engordar banha. A mãe não pode sair comendo o que ela quer, porque ela não pode engordar banha. O que ela pode engordar é para corresponder ao crescimento do feto, as coisas do feto, da gestação. Então, engordar gordura na gestação não pode. Você pode engordar peso da criança, placenta, líquido amniótico, enfim, aumento de volume sanguíneo. Agora, se engordar gordura é ruim, é péssimo. Portanto, a gente precisa recomendar que as nossas gestantes façam atividade física, que é interessante para não ganhar peso. E se você não ganha peso, além dos inúmeros outros fatores que tem, você tira um fator de risco para diabetes mellitus gestacional, que é bem importante. Antecedentes, né, gente? Histórico é importante. Se você já teve diabetes mellitus gestacional, que é a sigla DMG, na outra gestação, você tem risco de ter nessa. Se você tem algum parente que teve, você tem risco de ter nessa. Algum parente diabético na família, você tem risco de ter. Antecedentes de macrosomia fetal. Por quê? A gente vai ver que um dos grandes problemas do diabetes é fazer macrosomia, fazer crianças grandes demais para o tamanho delas. Crianças com mais de 4 quilos.
Às vezes, nasceu uma criança com mais de 4 quilos e ninguém falou assim, as pessoas não pensaram, essa mãe é diabética. Às vezes ela era diabética, só não foi feito o exame, ela só não foi diagnosticada. Então, tendo uma criança macrossômica na família ou na outra gestação sua, da mulher, né, tem que abrir uma lanterninha aí pra chance daquela criança ter sido macrossômica, porque a mãe dela teve diabetes durante a gestação, só não foi diagnosticada. Então, toda criança macrossômica, a gente tem que pensar na possibilidade de ter tido diabetes gestacional. Hipertensão arterial é um problema, né, gente? Porque diabetes e hipertensão são uma duplinha. Paciente diabético tem risco de hipertensão e paciente hipertenso tem risco de diabetes. Isso porque a hipertensão arterial, o sangue circula dentro dos vasos numa pressão muito grande e não circula direito. Se ele não circula direito, ele tem maior tendência a fazer lesão dos outros órgãos. Então, a circulação, a lesão endotelial está tudo comprometido no paciente com hipertensão. Então, tem mais chance de dar os danos e os riscos. Certo? Essas coisas mais importantes. Tá. O uso de corticoide é importantíssimo, porque o corticoide aumenta a glicemia. Isso para todos, tá? Não só na gestante, isso é pra vida. O uso de corticoide aumenta a glicemia, porque o corticoide é o hormônio do estresse. E seu organismo entende que quando você está estressado, você precisa de energia para resolver aquela situação. Então, aumenta a liberação de glicose. E aí você entra em hiperglicemia. Então, se a pessoa usa... As pessoas diabéticas não podem fazer uso de corticoide, porque descompensa. Então, é importante, tá? Que a gente sabe que o corticoide aumenta o risco aí, aumenta a chance de ter. Vamos falar, então, da fisiopatologia propriamente dita. Lembra que eu falei pra vocês lá na primeira tutoria sobre alterações do metabolismo materno? Falei que vai ter bastante alteração no metabolismo da glicose na vida da mulher. E falei pra vocês de um jeito diferente. E falei assim, tem vários jeitos de encarar isso aqui. Essa coisa de fase anabólica e fase catabólica eu vou deixar pra falar lá na tutoria de diabetes gestacional. E chegou a hora de falar. Antes de entrar no que está escrito aí, vamos recordar o que acontece no metabolismo da mãe. Geralmente, o nosso corpo utiliza a glicose como fonte de energia. Durante a primeira parte da gestação, durante a primeira metade aí da gestação, até umas 20 e poucas semanas, a mãe continua usando glicose normalmente como fonte de energia. Nessa fase, é uma fase em que ela armazena gordura, lipídios, porque daqui a pouco, na próxima fase, ela não vai mais poder usar a glicose dela, porque a criança vai roubar. Ela vai precisar de outra fonte energética, então ela vai usar os lipídios que ela está acumulando agora. Então, nessa primeira parte, a mãe usa a glicose como fonte de energia e armazena lipídios. Acontece que conforme a gestação vai evoluindo, a placenta vai crescendo. A placenta crescendo, ela passa a produzir os hormônios placentários, e o principal deles chama-se HPL. O hormônio HPL, ele é um hormônio que faz a mesma coisa que a gordura faz no paciente. Ele provoca uma resistência insulínica. O que ele faz? Esse hormônio que a placenta produz, ele vai lá nos receptores de insulina, bloqueia os receptores de insulina para que a insulina não faça efeito nessa mãe, ou pelo menos faça um efeito reduzido. Qual é a consequência disso? A glicose no sangue materno sobe. E aí a glicose no sangue materno subindo, a criança consegue roubar essa glicose para ela, para usar para crescer. Então é isso que acontece na segunda parte da gestação. Nessa segunda parte da gestação, que é o segundo e terceiro trimestres, a mulher não usa mais a glicose como fonte de energia, porque ela tem resistência insulínica induzida pelo hormônio lactogênico placentário, que é o HPL. Se ela não usa a glicose, ela tem que usar uma fonte energética. E aí que entram os lipídios que ela armazenou na fase passada. Ela passa a quebrar os lipídios para fazer energia, para gerar energia para ela. Então, nessa fase catabólica, a mãe ela disponibiliza a glicose para a criança. Mas veja bem o que eu falei para vocês. A placenta produz o HPL, o hormônio lactogênico placentário, que produz uma resistência insulínica, fazendo com que aumente a glicose na mãe. Mas por que toda mãe não fica diabética, então? Se a gente aumentou a glicose, aumentou a glicemia, provocou uma hiperglicemia, por que nem toda gestante fica diabética? Porque esse estado hiperglicêmico provoca o pâncreas. O pâncreas, vendo a mãe em hiperglicemia, ele entra em desespero e ele sai produzindo insulina igual um doido. Então, esse estado provoca a hiperinsulinemia. E a maioria das mulheres conseguem fazer essa hiperinsulinemia, esse aumento da insulina. Porque a mulher que antes era resistente à insulina, o que o pâncreas pensa? Se eu jogar mais insulina no sangue, eu vou ter algum efeito. E tem. A mulher resistente, que está nessa fase de resistência insulínica, quando o pâncreas aumenta a quantidade de insulina
nesse corpo, no organismo dela, essa insulina consegue fazer efeito, não como faria normalmente, porque os receptores estão obstruídos. Mas a insulina meio que ganha no grito, sabe? Tem muito mais insulina do que hormônio lactogênio placentário. Então, às vezes, a insulina ganha e ela consegue guardar um pouco de glicose nas células, reduzindo a glicemia materna. Aí a mãe não fica com hiperglicemia, não fica doente. Então, qual é o fisiológico? No segundo e terceiro trimestre de gestação, a criança, a placenta, produz o HPL, hormônio lactogênio placentário, que vai agir nos receptores de insulina, induzindo uma resistência. De modo que a insulina materna não faz efeito no organismo dela, provocando uma hiperglicemia. A criança, então, pega essa glicose que a mãe não consegue mais usar e usa para si, para conseguir crescer e se desenvolver. A mãe, estando em estado de hiperglicemia, para não ficar diabética, para resolver esse problema da hiperglicemia, o pâncreas da mãe começa a produzir mais insulina do que o normal, entrando numa fase de hiperinsulinemia. Essa insulina em excesso consegue superar, em partes, a resistência insulínica, fazendo com que alguma quantidade de glicose seja guardada nas células e a gente reduza a glicemia materna. E além disso, como a gente tem a criança sugando essa glicose, também ajuda na redução. Então, a maioria das mulheres não ficam diabéticas por conta disso. O problema está no pâncreas, quando o pâncreas não dá conta de aumentar essa produção de insulina. Quando esse pâncreas, geneticamente codificado assim, ele não consegue aumentar a produção de insulina fisiológica. Então, a mulher entra na segunda fase da gestação, fase esta em que ela entra num cenário de hiperglicemia, por conta da resistência insulínica gerada pelo HPL. Então, como que vai acontecer? A placenta produz o HPL. O HPL vai agir lá nos receptores de insulina, obstruindo. Sem insulina agindo, a gente tem a hiperglicemia acontecendo. Era para essa hiperglicemia provocar o pâncreas para ele produzir mais insulina. Mas o pâncreas da mulher com predisposição para diabetes, ele não consegue fazer isso. Ele até está vendo que a glicemia está aumentando, ele até queria produzir insulina, mas ele não consegue, é um pâncreas deficitário. Então, a gente não tem a hiperinsulinemia. Se nós não temos a hiperinsulinemia, a gente não tem nada para combater a resistência insulínica gerada pelo HPL. Consequentemente, essa mãe vai entrar em estado de hiperglicemia e ficar assim. A mãe, com um estado de hiperglicemia constante, deixa ela diabética. E aí, tem várias consequências, tanto para ela quanto para o neném, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, a base fisiopatológica está no pâncreas. Na incapacidade genética dele de produzir o excesso de insulina que precisa. Então, eu fiz esse resumo desse jeito e me ajudou muito quando eu fiz para entender. A primeira fase é o primeiro trimestre e o comecinho do segundo. É a fase anabólica. Anabolismo significa construção. Fase esta em que a mãe vai construir tecido lipídico, armazena lipídio e usa a glicose dela normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Ela usa a glicose dela bonitinho e vai armazenar os lipídios. Nessa fase, portanto, a energia materna vem da glicose, a glicemia está normal, produção de insulina normal, resistência à insulina ausente ou muito baixinha, porque a placenta ainda é muito pequena para produzir o HPL, né? Hormônios que estão agindo, estrógeno e progesterona, sobretudo a progesterona. Então, nessa fase tem redução da glicemia em jejum, armazenamento de gordura e glicogênese hepática, aumenta a formação de glicose no fígado. Beleza. Uma pessoa normal até então, é um organismo, um metabolismo normal. Aí ela entra no segundo trimestre, assim, na metade do segundo trimestre pra frente, ela entra na fase catabólica. Nessa fase a placenta cresceu. Placenta crescendo, muito HPL sendo produzido. Muito HPL sendo produzido, eu tenho resistência insulínica presente. Se a mãe não consegue mais usar a insulina, ela não consegue mais usar a glicose. Se ela não consegue usar a glicose, ela precisa de outra fonte energética e essa outra fonte são os lipídios. Então, nessa fase, a energia materna vem dos lipídios acumulados, armazenados na outra fase anterior. Resistência insulínica presente e expressiva, produção de insulina aumentada, hiperinsulinemia, que faz com que a glicemia fique normal. Se não tiver isso aqui acontecendo, eu vou entrar em hiperglicemia e a mãe se torna diabética, certo? Então, a história tá aqui, ó, nessa fase aqui. Tem que dar conta de fazer hiperinsulinemia. Quais são os hormônios que mais agem aqui agora? GH, o CRH, que é o estimulador do corticoide, progesterona e especialmente o hormônio lactogênio placentário, que é o HPL, que é o que vai induzir a resistência insulínica, certo? Eu gosto desse gráfico porque ele indica assim, ó, veja bem.
primeiro, segundo e terceiro trimestre. Percebam que aqui no primeiro trimestre e até metade do segundo aqui, ó, a necessidade de insulina, a necessidade das coisas estão estáveis. Porque a mãe até então tem um metabolismo normal. O trem começa a pipocar a partir da metade do segundo trimestre pra frente, ó, em que a necessidade de insulina aumenta. Por que a necessidade de insulina aumenta? Porque o hormônio lactogênio placentário aumenta e ele induz resistência à insulina. Para tentar vencer essa resistência insulínica, o pâncreas precisa produzir mais insulina. Então, a necessidade de insulina aumenta e numa gestante saudável, o pâncreas consegue corresponder às expectativas. O tanto que precisa é o tanto que o pâncreas produz. Sucesso. Aí tem o parto, tudo isso cai a níveis normais de sucesso. Na gestante diabética, a necessidade insulínica, que é esse primeiro risco aqui, ó, ela vai subir normalmente. Essa primeira parte aqui de necessidade, ela vai subir igual. A mulher vai precisar da insulina do mesmo jeito. Porque o HPL vai estar fazendo resistência insulínica. Então, para vencer essa resistência, ela precisa dessa produção de insulina. Só que o pâncreas aqui não responde. A secreção de insulina pelo pâncreas, ó, não sobe, não acompanha. Enquanto a necessidade está lá em cima, a produção está baixíssima. É aqui que acontece diabetes gestacional, certo? E o que a gente tem como complicação? Qual é o problema, né, de você ter uma mãe diabética? O que rola? Qual é a grande consequência disso? Glicosúria. O que acontece? A gente começa a perder glicose na urina. Isso pode indicar duas coisas. Isso pode indicar tanto problema renal, lesão renal, quando aparece a glicose na urina. Isso indica lesão renal, mas também indica que a glicose tem tanta glicose no sangue, tanta, que está extravasando para a urina. O rim está deixando sair glicose. Porque glicose, assim como proteína, é ouro para o organismo, não sai. Mas se tem tanta, o rim deixa sair um pouco porque tem demais. Ou esse rim está doente e ele não está percebendo que a glicose está sendo eliminada. Isso é ruim, isso indica lesão renal. Infecção urinária, isso é muito importante. A infecção urinária é uma infecção muito grave durante a gestação. Infecção urinária em pessoas não gestantes tem a mesma gravidade de qualquer outra infecção, tá tudo bem. Agora, na gestação é muito grave por conta da proximidade do trato urinário com o trato reprodutor. Então, a pessoa que tem infecção urinária, essa infecção ela pode atingir o rim, e pode causar sofrimento fetal, agudo e crônico. E, além disso, pode causar parto prematuro pela liberação de prostaglandinas. E é muito próximo, é do lado, né? Então, isso pode dar um problemão. Infecção urinária na gestação é péssimo. O que acontece? Essa mãe tem tanta glicose no sangue que ela vai aumentar a concentração de glicogênio na vagina. Se você aumenta a concentração de substrato energético, você acabou de destruir toda a função da microbiota local, da vagina. A microbiota não está lá para disputar por espaço e por comida com micro-organismos patogênicos. A ideia é, tem só isso aqui de comida. A microbiota disputa com o patogênico, a microbiota ganha, o patogênico morre. Mas agora eu tenho glicogênio em excesso, eles não precisam disputar mais. Tem comida para microbiota normal, mas também tem comida para o patogênico. Então começam a crescer os micro-organismos patogênicos na região vaginal e sobe para a bexiga. Isso é principalmente a E. coli, a Escherichia coli, que é a bactéria que está presente no intestino, né? Então ela começa a crescer e gera infecção urinária. Isso é grave. Infecção urinária na gestação é um problema muito, muito sério, assim, a gente tem que tratar com cuidado. Mesmo o raciocínio serve para o excesso, para surgimento de candidíase. Está crescendo glicogênio, está crescendo possibilidade de substrato energético, cresce cândida, que é componente da microbiota, se prolifera além da conta, produzindo a candidíase. Então isso é um problema. Lesões vasculares. Isso aqui acontece em toda pessoa diabética, não só na gestante. O excesso de glicose correndo no sangue traz vários problemas. O primeiro problema é, o sangue fica grosso, fica viscoso. Um sangue viscoso é difícil circular. Se é difícil circular, é difícil nutrir os órgãos. Se é difícil nutrir os órgãos entram em hipóxia. Se os órgãos entram em hipóxia, começam a morrer. Isso acontece geralmente com o rim, com o cérebro, com a retina, que são as doenças, as complicações mais comuns disso aí. Mas além disso, além desse problema de sangue grosso, o excesso de glicose também causa microlesões no endotélio vascular. Começa a liberar substâncias que induzem a morte dos tecidos também. Então, a presença de lesões vasculares é um problema sério. Pensa uma mãe, uma gestante entrar em falência renal? Isso é horrível.
Então, problemas de nefropatia diabética, lesões renais da mãe são graves. Aumenta o risco de aborto, parto prematuro, pré-eclâmpsia, porque o rim está totalmente ligado com a pré-eclâmpsia, né? O rim é o rim que vai... São algumas lesões renais que vão diagnosticar a pré-eclâmpsia, isso é um problema. CIUR, que é o crescimento intrauterino restrito. Morte neonatal, tudo por lesão vascular. Falta de uma boa circulação materna. E a pré-eclâmpsia também. E nas fetais, qual é o problema para o feto da mãe ter diabetes? Malformação, principalmente no aparelho cardiovascular. Porque tem tanta glicose em excesso, e essa glicose ela vai começar a induzir uma coisa. Deixa eu ver se está escrito aqui, senão... Não está escrito não. Não, vou explicar. O que acontece? Vejam bem. Com a glicose em excesso na mulher, essa glicose vai começar a passar para a criança, né? Vai começar a entrar em excesso para a criança. Acontece que essa criança pode entrar num estado de acidose metabólica. E essa acidose metabólica... Ai, tô com coisa. Esse estado de acidose metabólica prejudica a formação de todos os órgãos da criança. Então, tem grande risco da criança sofrer malformações, da criança ter um problema na formação de todos os organismos dela, principalmente o aparelho cardiovascular. É o que mais dá problema, é o que mais tem como consequência por conta dessa acidose, por conta desse excesso de glicose que a criança recebe, essa irritação vascular que acontece no vaso da mãe também acontece no vaso da criança, então tem produção de substâncias tóxicas que vão contribuir para essa malformação também. Beleza. Outra coisa, hiperglicemia fetal. Essa hiperglicemia fetal é bem simples de entender, né? Se eu tenho bastante glicose na mãe, eu vou ter bastante glicose na criança. A glicose vai passar para o sangue da criança e é isso aí, vai ter glicose lá. Qual é o problema disso? Se ele recebe glicose demais, ele cresce demais e aí ele se torna uma criança macrossômica. Isso é a principal característica do bebê filho de mãe diabética. Essa criança pesa 4 quilos ou mais, porque ele recebeu muita glicose. E qual é o problema da macrossomia? Qual é o problema da criança ser grande demais? Vários problemas. O corpo da criança pode crescer além do que a placenta consegue suprir. Então a criança começa a entrar em sofrimento fetal, porque ele está grande demais para uma placenta nutri-lo. Então ele começa a entrar em sofrimento fetal. Se dá sofrimento fetal, risco de parto prematuro. Então esse bebê pode morrer porque saiu antes da hora. O que mais que acontece? Se for nascer de parto normal, grande risco de sofrer distócias na passagem, que é quando a criança não passa, simplesmente não passa. E aí pode machucar o ombro, pode quebrar ossos, pode romper o plexo braquial, que é o sistema nervoso do bracinho da criança. Então, vários problemas para a criança macrossômica. Hipóxia. Com o aumento da glicemia fetal, com o aumento da glicemia que chega para a criança, o sangue dele fica denso, não consegue circular direito, isso somado às microalterações vasculares, a criança não respira, não tem o processo de respiração direito. Ele começa a entrar em hipóxia, porque o sangue não circula direito, porque está grosso. Então, os órgãos da criança começam a entrar em hipóxia. Na hipóxia, a gente tem o aumento do CO2 dentro do sangue, né? Então, esse aumento do CO2 vai dar acidose na criança também. Com o aumento da hipóxia, porque a criança não recebe sangue suficiente, o feto passa a produzir mais hemácias, porque é hemácia que circula oxigênio, lembra? Então, se ele não está recebendo oxigênio, ele desespera, procura soluções. Uma das soluções é produzir hemácia. Só que quanto mais hemácia a criança tem, mais essa hemácia vai ser quebrada lá na frente, mais bilirrubina eu vou liberar, tendo grande risco de ter icterícia pós-parto nessa criança. Grande risco da icterícia é a bilirrubina subir para o cérebro e causar o kernicterus, né? Aqui é uma coisa importante, bem importante. Essa criança recebeu muita glicose. Se ela recebeu muita glicose, isso vai hiperestimular o pâncreas dela. Vai causar uma hiperinsulinemia fetal. Essa criança vai ter que produzir muita insulina. Duas consequências disso. Primeira, esse pâncreas dela pode entrar em falência, ainda no período gestacional. Então, ela pode matar o pâncreas de tanta insulina que esse pâncreas tem que produzir. Outro problema, e é bem sério esse. A criança está lá sendo gerada, né? Na glicose, a quantidade de glicose que a criança recebe altíssima, e por conta disso a quantidade de insulina que a criança produz é também altíssima. Aí o que acontece? Parto. No parto, corta cordão. Se você cortou o cordão, você corta bruscamente o suprimento de glicose para ela. Então essa criança estava aqui com bastante glicose. De repente, pá, glicose cai lá no chão, porque cortou o cordão umbilical. Glicose lá no chão e a insulina muito alta
vai causar uma hipoglicemia. Essa insulina muito alta vai guardar todo o restinho de glicose que sobrou nas células, ficando com pouca glicose no sangue. Começa a entrar em hipoglicemia neonatal e isso mata. Isso é muito perigoso para um bebezinho. Isso pode matar. Então, um dos principais problemas é a hipoglicemia neonatal, que acontece muito, certo? Pode acontecer também a síndrome do desconforto respiratório, porque a hiperinsulinemia da criança inibe a produção de surfactante, que é aquele negócio que eu expliquei pra vocês que mantém o pulmãozinho aberto para o neném conseguir respirar. Então, assim, vários problemas, né? Malformação, parto prematuro, morte, várias coisas ruins, não pode ser diabetes. Como que a gente faz o diagnóstico? Lembra que eu falei pra vocês na tutoria passada lá que a mulher com hipertensão, ela podia já ter hipertensão e foi diagnosticada agora, assim como podia desenvolver a hipertensão durante a gestação. Aqui é a mesma coisa. A mulher pode já ser previamente diabética e não sabia e descobriu agora, ou ela pode se tornar diabética agora. Qual que é a diferença? Quando ela já era diabética e não sabia e descobriu durante a gestação, a gente chama de overdiabetes, é porque é em inglês, né? Overdiabetes. O que acontece? Como que a gente faz o diagnóstico? O mesmo valor que a gente faria de uma pessoa não gestante. Glicemia de jejum maior que 126, glicemia ocasional maior que 200, hemoglobina glicada maior que 6,5. Diagnóstico de diabetes normal. Então, se você dosa o sangue da paciente, a glicose no sangue da paciente e deu acima de 126, ela é diabética agora, mas é porque ela já era antes. Essa diabetes que surgiu não surgiu da gestação, veio de antes, mas você vai tratar, vai fazer todo o manejo do mesmo jeito. Mas é importante saber se ela já veio diabética ou se ela se tornou diabética, sobretudo para o pós-parto. Porque depois do parto, se ela se tornou diabética durante a gestação, a tendência é pós-parto, eliminou placenta, eliminou HPL, volta tudo normal, para de ser diabética. Agora, se ela já era diabética antes da gestação, o parto não vai resolver a vida dela, ela vai ter que continuar fazendo o tratamento para diabetes, tudo bem? Então, como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? Essa parte vai ficar mais clara aqui embaixo. Ela é diabetes mellitus gestacional quando ela é detectada pela primeira vez durante a gravidez e os valores não se encaixam aqui. Quais são os valores de referência? Vamos lá. Até 92, numa pessoa não grávida, a glicemia de jejum dela pode ir até 100, né? Na grávida pode ir até 92. A glicemia de jejum tem que ser 92. Se der de 92 a 126, ela tem diabetes mellitus gestacional. Surgiu diabetes aqui. Se der 126 ou mais, é porque ela já tinha. 126 ou mais entra aqui, ó. Então, ela já tinha diabetes antes. Essa é a diferença. Então, essa pessoa você vai ter que tomar mais cuidado no pós-parto com ela. Tá bem? Diferente dessa. Então, abaixo de 92 é o que a gente quer. De 92 a 126 é diabetes mellitus gestacional. E acima de 126 é porque ela já era diabética antes. Detalhe. Na pessoa não grávida, para fazer o diagnóstico, a gente precisa de duas medidas. Pode ser glicemia de jejum e glicada, TOTG e glicada, TOTG e glicemia de jejum, não interessa, tem que ser duas medidas. Aqui no diabetes gestacional, não, basta uma, tá? Uma medida a gente já faz o diagnóstico dela, como diabetes gestacional. E aí, o outro exame que a gente tem para fazer é o TOTG, que é teste oral de tolerância à glicose. Como que funciona? A mulher chega lá, em jejum, colhe o sangue dela. Aí ela vai receber uma sobrecarga de 75 gramas de glicose. É uma garrafinha com um líquido extremamente doce que tem 75 gramas de glicose. Ela bebe aquilo. Depois de 1 hora, é dosado, tira o sangue dela de novo. E depois de mais 1 hora, ou seja, 2 horas após a sobrecarga, é dosado de novo. E as concentrações de glicose tem que ficar assim. Em jejum tem que estar maior que 92. Após a primeira hora da sobrecarga de glicose, tem que estar maior que 180. E na segunda hora, 153. Ou, desculpa, menor que 153, né? Isso aqui é para diagnóstico. Pra estar tudo bem, tem que ser menor que 92, menor que 180 e menor que 153. Se for maior, dá diagnóstico de diabetes gestacional. Qualquer um desses valores. Ou de jejum, ou de 1 hora, ou de 2 horas, me dá o diagnóstico de diabetes gestacional. Certo? Então, qual é o protocolo? Como que eu vou pedir cada exame? Vamos lá. A ideia é, o teste padrão ouro para você dar diagnóstico de diabetes gestacional é o TOTG. É o padrão ouro para você dar diagnóstico.
Então, o ideal é que você faça assim, você dose a glicemia de jejum da paciente na primeira consulta de pré-natal, no primeiro trimestre, e lá de 24 a 28 semanas você pede o TOTG, essa é a regra. Mas nem sempre isso dá certo. Então, existem dois planos, que são dois protocolos que são aceitos. Se o local tem maior recurso financeiro, como que a gente faz? A gente realiza a glicemia de jejum até 20 semanas de gestação, que significa primeiro trimestre, começo. Primeira semana de gestação. Aí, na glicemia em jejum, a gente tem 3 possibilidades, certo? Se dá até 92, é normal. Se deu normal, ela não é diabética, ela é saudável. Se ela não é diabética, ela ainda tem chance de ser. Então, para essa gestante que o exame deu normal, no segundo trimestre eu vou pedir TOTG de 75 gramas de glicose. Lá em torno de 24 a 28 semanas, eu só vou pedir o TOTG se a glicemia de jejum deu normal. Por quê? Se deu alterada, ela já tem diabetes. Se deu acima de 92, já é diabetes, acabou. Preciso pedir TOTG? Não tem necessidade de eu pedir o TOTG, porque ele vai dar alterado também. Sendo que um único valor alterado já me dá o diagnóstico, então eu não preciso pedir o TOTG se esses valores foram acima de 92. Se a glicemia de jejum no primeiro trimestre, na primeira consulta, foi maior que 92, acabou, diabetes gestacional, não faço mais exame, trata a paciente. Agora, se a glicemia de jejum foi normal, vai que no semestre que vem ela tenha doença. Então, no semestre que vem eu tenho que examinar ela de novo com outro exame melhor, que é o TOTG, certo? Aí eu faço ele lá. É muito importante que vocês escrevam, se for uma questão discursiva, TOTG ou teste oral de tolerância à glicose de 75 gramas. Porque existem vários tipos. Você pode fazer uma sobrecarga com várias quantidades de glicose. Mas o padronizado é o 75 gramas, só tem que escrever. Tá? TOTG que mede a glicemia após 1 e 2 horas de sobrecarga com 75 gramas de glicose. Tem que escrever. Então, vejam bem, a ideia é: primeira consulta, meço a glicemia de jejum, doso a glicemia de jejum. Se vier normal, que é abaixo de 92, com 24 a 28 semanas eu vou solicitar o TOTG. Aí eu vejo se vier normal, beleza, não tem diabetes. Se vier alterado, diabetes. Se eu doso a glicemia de jejum da paciente agora e já veio alterado, já é diagnóstico de diabetes, acabou, não preciso repetir o TOTG, certo? Então, o ideal é que aconteça assim. Primeiro trimestre faço a glicemia de jejum. Se veio normal, com 24 a 28 semanas, eu peço o TOTG e pronto. Agora, o TOTG ele é um pouquinho mais caro de fazer. E aí, se o local não tiver recurso para fazer isso, eu vou pedir 2 glicemias de jejum mesmo. Primeira glicemia de jejum lá no primeiro trimestre, né, no comecinho. Se veio alterada, diabetes. Se não veio alterada, está normal, ou seja, menor que 92, eu vou pedir a outra glicemia de jejum em torno de 24 a 28 semanas. Se eu não tiver como pedir o TOTG, certo? São os 2 protocolos aceitos. E os valores de referência tem que saber de cor, tá? Lembrando que qualquer valor do TOTG alterado já é diagnóstico. Ela pode estar com a glicemia de jejum menor que 92, 2 horas menor que 153, mas de 1 hora deu alto. Foda-se, se deu 1 alterada já é, tá? O diagnóstico de diabetes é quando de jejum dá maior que 92, 1 dá maior que 180 e 2 horas maior que 153. Isso é diagnóstico de diabetes. Significa que para as pessoas, por exame dar normal, de jejum tem que dar menor que 92, não maior. A glicemia após 1 hora menor que 180 e 2 horas menor que 153. Tá? É assim que a gente faz o diagnóstico. E o que eu faço com essa criatura? Vocês não precisam saber dose de medicamentos, por enquanto, nada disso. Mas vocês precisam saber todo o contexto, que são coisas que você nem vai dar remédio para ela. Primeira coisa, dieta. Isso é tão importante, gente, que cerca de, veja bem, hein, 70 a 80% das pacientes com diabetes gestacional resolve o problema só fazendo dieta e atividade física sem necessidade de medicação. Então, dieta e atividade física são a base para a gestante diabética, certo? O que você vai fazer para ela? A quantidade de ingesta que ela vai receber é de 1.800 a 2.200. Para ter um valor exato, 30 calorias por quilo por dia, se a mulher tem peso adequado. Se ela já tinha um sobrepeso antes, 25 por quilo por dia, obesas, 20 por quilo por dia. É importante saber que no segundo trimestre a gente faz esse cálculo e soma 340,
E no terceiro trimestre a gente faz esse cálculo e o resultado soma 452. Para saber o quanto que ela precisa comer, certo? Essa dieta que ela vai fazer, ela deve ser fracionada, é importante que seja fracionada, porque se eu comer todas as minhas calorias de uma única vez, eu vou ter um pico de glicose muito alto. Então, se ela comer várias vezes, com pouca quantidade em cada vez, não vai dar o pico de glicose, então é melhor. Não vai dar o auge lá de glicose, então é mais saudável. No mínimo 6 refeições. Isso também ajuda muito para a paciente não ter refluxo, porque também acontece muito na gestação o refluxo, né? Então, quais são as 6 refeições? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. 6 refeições padrão, certo? Atividade física é muito importante que ela faça, é muito importante para reduzir a resistência insulínica e tudo mais. Quanto de atividade física? Mandar para o CrossFit? Não tem necessidade. Caminhada de 30 minutos 3 vezes por semana, totalizando 90 minutos por semana. Pode fazer uma hidroginástica, pode fazer exercícios de musculação, pode fazer, não tem problema. Só que assim, se a gestante já era sedentária antes, você vai mandar ela fazer um CrossFit? Claro que não, tem que ir pelo bom senso também, entendeu? Mas é importante que ela se exercite, fazendo caminhadas está ótimo. É importante você instruir quanto à velocidade dessa caminhada, porque não adianta nada ela caminhar assim, um passo, outro passo, parece que tá caminhando no parque, também não adianta nada. A velocidade tem que ser uma velocidade que você não dá conta de conversar com o coleguinha do lado, certo? Então, caminhadas de no mínimo 3 vezes por semana de 30 minutos, no mínimo. Mas se você sempre joga mais alto, tipo, manda ela fazer 5 vezes na semana, se você mandar 5, ela vai fazer 3. Se você mandar 3, ela vai fazer 1. Então, é importante. Cuidado com hipoglicemias, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá recebendo um tratamento e aí faz exercício físico, gasta muita energia e aí entra em hipoglicemia, então existe esse cuidado, é importante. A monitorização glicêmica, é interessante que ela faça a dosagem de glicemia capilar diariamente, que é furando a pontinha do dedo e faça essa dosagem diariamente. Tem vários horários para ela fazer isso, depende da indicação médica. O ideal é que seja uma vez antes da refeição, depois do café da manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta e dependendo do nível de glicose, de madrugada às 3 da manhã. Isso é importante. Aqui. Aí, o que eu espero, né, dessa minha gestante diabética? Eu espero valores normais. Eu espero que em jejum a glicemia dela esteja entre 70 e 95. Cuidado. O valor normal para diagnóstico de diabetes é 92. Mas a minha meta para gestante já diabética, ela pode chegar a 95, hein, de jejum. Pós-café, pós-almoço e pós-jantar, de 70 a 140. E pré-prandial, antes da refeição, até 100. Então, em jejum até 95, depois das refeições 140, antes das refeições 100. Tem um outro jeito que dá pra fazer também, que você dosa as glicemias do dia inteiro da pessoa, faz uma média e avalia um valor só. Também é bom. Agora, a hemoglobina glicada, que é um excelente parâmetro pra gente avaliar a evolução do paciente diabético sem ser gestante, ela é péssima durante a gestação, ela não é parâmetro. Então, para você saber se a sua terapia está sendo eficaz, seja dando remédio, seja só estimulando a atividade física e boa alimentação, não interessa. Para saber se está resolvendo o problema da paciente, resolve assim, ó, dosando valores de glicemia capilar todos os dias para a gente analisar. Não dosa hemoglobina glicada para fazer esse acompanhamento, certo? Não é interessante. Tá, e qual é o tratamento? O tratamento para pessoas não diabéticas a gente faz com hipoglicemia antioral. Geralmente a metformina, né? A gente dá uma metformina, a pessoa vai melhorando, se não melhorar, aumenta a dose, depois associa, enfim, são os hipoglicemiantes orais. Só que os hipoglicemiantes orais, eles não são, assim, contraindicados na gestação, mas não há estudos o suficiente provando que eles são seguros. Por isso, para as gestantes com diabetes, seja diabetes prévia ou diabetes gestacional, gestante diabética tem que ser tratada com insulina, não pode remédio oral. Não é recomendado fazer remédio oral. Todas as gestantes diabéticas vão tomar insulina? Não. Porque, como eu falei, se ela se tornou diabética na gestação, você vai primeiro incentivar a atividade física e alimentação. Geralmente, isso resolve o problema. Vai dosar a glicemia dela lá, tá boa. Se não melhorar com atividade física e boas práticas alimentares,
ou se essa gestante já for diabética antes da gestação, for uma diabetes pré-gestacional, aí você tem que entrar com insulina. Então, se as medidas não farmacológicas não adiantaram, ou se a mulher já era diabética antes, tem que entrar com insulinoterapia. Essa questão de dose, eu acredito que não seja importante. É importante saber que tem que tomar, certo? E no intervalo de 1 a 2 semanas, você tem que verificar se está funcionando ou se você precisa ajustar a dose da insulina. Se tem de NPH, não precisa para vocês ainda não. Aí tem outras coisas que a gente precisa ficar avaliando nessa gestante durante toda a gestação dela. Porque assim, não é só dar a insulina, as orientações quanto à alimentação e a dieta e mandar ela embora para casa. A gente tem que ficar cuidando se as consequências que a gente estudou lá em cima estão acontecendo. Se essa mulher está entrando nas consequências maternas, se o feto está entrando nas consequências fetais, a gente precisa procurar. Então, a gente tem que fazer constantemente a avaliação contra possíveis lesões de órgãos-alvo. Então, assim, de mês em mês, a gente vai fazer a dosagem de creatinina, de ureia, para investigar o rim, TGO, TGP, para investigar o fígado. Então, a gente vai fazendo dosagem de substâncias que vão avaliar a função hepática e função renal, sobretudo. A gente tem que avaliar se essa criança está desenvolvendo certo, ou se ele está com deficiência, né? O que a gente pede? A gente pede ultrassonografia morfológica, são 2 que nós fazemos. A primeira no primeiro trimestre, que é feita entre 11 e 14 semanas. Não dá pra ver os órgãos do bebê, mas dá pra ver se tem bebê e se ele tá no tamanho adequado. Aí tem a outra morfológica que você faz, que é a morfológica mesmo, assim, de fato, que faz entre 20 e 24 semanas, que analisa órgão por órgão do neném. Além disso, dá pra você fazer um ecocardiograma fetal, ultrassom com Doppler, pra ver se tá... Doppler, ele vê o fluxo sanguíneo indo pro feto, aí ele analisa se tem sofrimento fetal ou não. Perfil biofísico fetal é outro exame que você faz para fazer diagnóstico de sofrimento fetal também. Como a gente sabe que tem risco de infecção de urina muito grande, a gente tem que fazer uma urocultura a cada 2 meses. Inclusive, se tiver bactérias presentes, mesmo na ausência de sintomas, a gente vai tratar essa mulher. Porque a gestação é uma das poucas situações que a gente trata bacteriúria assintomática. Então, se houver bactérias nessa urina, você vai tratar. Não interessa se ela tem sintomas, se ela teve febre, se tem desura, não importa. Bacteriúrias, você trata. Assim como o oposto é verdadeiro. Se ela apresentou queixas urinárias, você não vai esperar pedir exame de urina para começar a tratar. Apresentou desúria, ardência para urinar, ficou estranho, já começa antibiótico de tratamento é bem importante. E mensalmente você vai pedir um ultrassom para ela, para ver se o crescimento da criança está certo, se ela está entrando em CIUR ou se ela está entrando em macrosomia. Isso pode avaliar se há necessidade de interromper a gestação, pode avaliar a via de parto e tudo mais. No parto, o que você tem que fazer? Se a criança não estiver maior que 4 quilos, ou seja, que é o macrossômico, se a criança estiver engordando, mas ainda se mantiver abaixo de 4 quilos, você pode deixar o parto progredir normal. Agora, se o controle da glicemia da mulher for insatisfatório, você já fez as medidas de orientação, já fez insulina, não melhora, não reduz essa glicemia dela, você tem que pensar em reduzir a gestação entre 37 e 34 semanas. Espera lá as 37, que é para o feto se tornar termo, dá a injeçãozinha lá do corticóide para maturar o pulmão e parto. Se você fizer esses exames aqui que indicam vitalidade fetal e houver algum comprometimento da vitalidade fetal, parto. A criança está sendo comprometida pela quantidade de glicose. Ele corre mais risco dentro da barriga do que fora da barriga. Então, mesmo sendo prematuro, tira, porque ele tem mais risco de morrer dentro da barriga do que fora dela, tá? E é importante a gente lembrar que tem risco dessa diabetes se manter depois do parto. Então, todas as mulheres precisam ser avaliadas 6 semanas depois do parto. Então, teve o parto, passou as 6 semanas, que é basicamente o período de puerpério, né? No fim do puerpério, então, ela tem que repetir os exames, a glicemia de jejum, para fazer o diagnóstico, ver se ela se mantém alterada ou não. Se não se mantiver, é porque era gestacional mesmo, fez a cura e tudo bem. Agora, se ela se mantiver alterada, aí provavelmente era uma diabetes prévia e essa mulher vai precisar continuar fazendo o tratamento. Tá bem? Como eu falei, é uma aula bastante simples, nada de muito mirabolante, não. E qualquer dúvida, se vocês tiverem, é só me mandar mensagem, tá bem? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Beijo!